A gente abre aqui essa edição falando que o governo federal deve anunciar na semana que vem o Plano Safra 21-22, o que gera expectativa em toda a cadeia do agronegócio. E a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, encaminhou algumas propostas para o Plano Safra. Sobre isso, as principais demandas do setor também. Eu converso agora ao vivo com Bruno Luque, diretor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você hoje. Bruno, a mais recente informação que eu acabei de receber aqui é o seguinte: nós teremos esse anúncio, tudo indica, na próxima terça-feira, no Palácio do Planalto, só aguardando agora a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Isso tende a acontecer de fato? O que a CNA vem articulando, além daqueles pleitos principais das propostas, em relação agora ao diálogo economia e a pasta da agricultura? Há boas expectativas nesse sentido? Bem, exatamente. A sua informação procede. A ideia é que na próxima terça-feira seja feita a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola 21-22. E a nossa expectativa é positiva, né? Depois de um período de sofrimento para a aprovação do PLN 4, projeto de lei que garantiu o orçamento para se discutir esse plano agrícola que vai vir e o atual que está se finalizando. Depois de muita articulação no Congresso, foi aprovado esse orçamento, e agora, nessas últimas semanas, ocorreram as negociações do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia para fechar os ajustes de volume de recursos, taxa. Nós não temos informações sobre isso ainda, mas o que a gente espera é que realmente venha um plano robusto, em função da demanda alta de crédito que nós tivemos aí nesse último Plano Safra. Os investimentos se encerraram ano passado ainda em algumas linhas, tivemos aumento de mais de 20% nas contratações. Então, realmente mostrando que o produtor rural tem feito investimentos e tem melhorado seu pacote tecnológico, até mesmo nos insumos relacionados ao seu custeio. E a nossa expectativa é que possam ter algumas mudanças estruturantes nesse Plano Safra, principalmente no que se refere à questão dos spreads bancários, que é o custo administrativo e tributário. A gente vê a dificuldade que tem para reduzir taxa de juros, mesmo no ano passado, quando a Selic esteve muito baixa. Esse ano, a perspectiva da Selic já é fechar em um valor muito mais elevado, até o final do ano. Então, para isso, nós temos que ter eficiência na utilização desse recurso público, visto que é um recurso que é utilizado para reduzir a taxa de juros ao produtor. Então, tudo que está nesse ambiente intermediário, nós temos que torná-lo eficiente. E essa questão dos custos administrativos e tributários, que é o chamado spread, ele tem um valor que, às vezes, não é modificado ao longo dos anos. Então, muda a Selic, altera a Selic, que pesa a Selic não é o único fator, e não muda o spread. Alguns bancos têm taxas diferentes de outros que operam. As linhas de investimento, que teoricamente deveriam ter um custo maior para o banco, porque é um projeto mais demorado, mais detalhado, acaba que, às vezes, ela tem um custo menor que as linhas de custeio. Então, são várias coisas que precisam de ter maior transparência, precisa ter realmente critérios mais técnicos e até mesmo modernização de alguns arcabouços legais de fiscalização das próprias instituições financeiras que utilizam o crédito rural. Então, espera uma mudança nesse sentido também, para poder realmente que essa política pública chegue com eficiência ao produtor rural brasileiro. Agora, Bruno, também há uma preocupação do setor de, claro, que esse crédito para a safra 21-22, ele consiga chegar ali no início de julho, de fato, mas vai ficar um prazo um pouco apertado, a partir do momento que a gente tem que ter a validação do Conselho Monetário e aí, posteriormente, então, os bancos conseguirem se regularizar nesse sentido. Tudo vai depender do tamanho das mudanças que vão ser apresentadas na semana que vem. Se tiver mudanças estruturantes, que certamente vão ter que passar pelo Conselho Monetário Nacional, grande parte das instituições financeiras tem que fazer adequações nos seus sistemas. Então, isso é algo que a gente não conhece muito bem, mas sempre houve um prazo aí de 3 semanas para que elas pudessem fazer, até chegar ao 1º de julho, época que o plano já estaria disponível. Então, se vai ser anunciado ainda semana que vem, elas vão ter, e espero que ainda tenha a reunião do Conselho já na semana que vem também. Então, teria pouco menos de uma semana aí, quer dizer, pouco mais de uma semana, para que eles pudessem fazer essa adequação. Então, algumas linhas, talvez a gente possa ter algum atraso no início
em função dessa adequação. Mas a gente espera que os bancos vão buscar agilidade, porque a demanda vai ser grande, né, já a partir do 1º de julho. Agora, Bruno, falando um pouquinho dos pleitos que vocês discutiram com o MAPA sobre, por exemplo, né, melhor aí a adequação aos pequenos produtores por meio aí do Pronaf, também aos médios produtores por meio do Pronamp. Como que a gente poderia e a expectativa para atender também mais os pequenos e médios nesse sentido, um pleito bastante importante aí colocado pela CNA junto ao MAPA? A nossa maior preocupação em relação aos produtores da agricultura familiar enquadrados no Pronaf, né, e o Pronamp, que é do médio produtor, principalmente em relação à renda bruta anual de enquadramento nessas categorias. A do Pronaf, por exemplo, atualmente é 415 mil por ano, e a gente acredita que precisa ter um reajuste, né, principalmente nesse último ano. O último que houve foi em 2018, e de lá para cá, pegando os principais indicadores econômicos, já houve um aumento de 40% nesses indicadores. Se a gente pega os produtos da agropecuária, né, café, leite, a arroba do boi, o milho, né, houve aumentos aí acima dos 50% em grande parte deles, desse período para cá. Então, muitos produtores podem perder o enquadramento, né, ficar fora de uma linha com taxas às vezes mais baixas, em função dessa receita bruta não ser atualizada. Então, a CNA fez uma proposta, levando em conta todos esses indicadores de mercado, esses aumentos na receita dessas atividades, em média, pegando um valor ainda abaixo de 32%. Então, o Pronaf sairia de 415 mil para uma renda de 550 mil por ano, né, e o Pronamp sairia do enquadramento de 2 milhões para 2,650 milhões, né, seria a renda bruta mínima para enquadramento desse produtor. Máximo, desculpa. Certo, e outros pontos também importantes discutidos por meio de vocês com o Ministério foi o seguinte, né, focar bastante na questão de programa de construção de armazéns, o tema da irrigação, inovações tecnológicas, também o plano de sustentabilidade, né, programa ABC. Como é que vocês entendem, né, já que são pleitos importantes e que são totalmente atuais e adequados aí à questão da sustentabilidade da produção agrícola brasileira? Bem, a gente ouve sempre as federações de agricultura, né, com os sindicatos rurais de todo o Brasil, para a gente propor essas propostas de acordo com a realidade dos produtores. E nessas conversas, muitos deles colocaram, né, as prioridades como investimento, né, em função até mesmo do que ocorreu ano passado, das linhas terem se finalizado antes, né, do fim do plano. E as linhas prioritárias que os produtores nos apontaram foram essas que você falou, o PCA, construção de armazéns, visto aí o déficit gigantesco que nós temos ainda, que cada ano só aumenta, né, em função da armazenagem e o aumento da taxa de crescimento da produção de grãos. Então, PCA, Inovagro, ABC, o Moderinfa, que é para irrigação, e o Pronaf e o Pronamp Investimentos foram os prioritários. E dentro dessas linhas foram sugeridas desde mudanças a critérios burocráticos, a inclusão, né, de novas linhas, novas tecnologias financiadas, principalmente a produção de bioinsumos na própria propriedade rural, né, algo que a gente tem visto o produtor realmente se profissionalizando mais, utilizando mais essa tecnologia, complementando as demais. Então, a gente colocou ela também como uma das prioridades, tanto no Inovagro, como também na linha ABC. Na linha ABC, tem diferenciais que nós pedimos para a região norte do país, que é uma região que realmente tem, por lei, né, uma questão de preservar muito mais do que as outras regiões do país. Então, tem que ter um tratamento diferenciado também no âmbito do ABC. Enfim, foram várias propostas, né, que visavam, né, ter uma renda maior, um volume de recursos maior e, se possível, manter as taxas de juros, né, dessas linhas de investimento, que foi o que os produtores mais nos indicaram que poderão ser os investimentos da próxima safra. Agora, também um ponto bastante importante que vocês sempre gostam de deixar bastante claro, né, evitar a questão de vendas casadas, tudo ligado nesse sentido também, nesses pontos fundamentais na hora ali da liberação do crédito, né? É um ponto também que a CNA fica atento para dividir aí com os produtores rurais sempre? Exatamente. Se a gente fizer uma análise, né, nós fizemos essa análise, inclusive colocamos nossas propostas. Um produtor da agricultura familiar que vai pegar R$200 mil a uma taxa de 4%, quando ele sai da agência, né, somado tudo que ele precisa pagar embutido, essa taxa vai quase a 15%. Então, de 4% ele pula para 15%. Aí então, existem taxas cartoriais,
né, custo do projeto pelo banco, análise do projeto, uma série de outras taxas e a venda casada que, infelizmente, ainda a gente não conseguiu extirpar do crédito rural. Que pese as ações que foram feitas no passado, nós montamos aí comitês de monitoramento junto ao Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, montamos canais de denúncia anônimo. A gente vê que precisa realmente de ações mais enérgicas para coibir esse tipo de prática que ainda, infelizmente, acontece. Venda de títulos de capitalização, né, sempre às vezes, vamos dizer assim, uma abordagem direta. Diz que para o produtor que realmente fizer essas compras, fizer a compra dos títulos, esse crédito pode sair mais rápido. Ou que realmente não há recurso, mas se tiver algum tipo de reciprocidade, pode ganhar preferência. Então, são situações que os produtores nos relatam que deixam os constrangidos e com dificuldade, visto que, às vezes, não tem outra agência na região. Se ele não tomar crédito naquela agência, ele não vai conseguir em lugar nenhum, né? Visto as condições que nós temos hoje. Então, na proposta, nós também fizemos uma série de argumentações, né, até mesmo a proibir a venda de títulos de capitalização no período da contratação do crédito, seja para o produtor ou para familiares, e outras medidas até mais radicais no intuito de tentar coibir ao máximo esse tipo de prática. Perfeito. Para a gente fechar aqui, então, qual que fica a mensagem para a nossa audiência, aqui para os nossos produtores rurais nos acompanhando aí em boa parte do país? Tenho vários recados de Dourados, Mato Grosso do Sul, Nicolas aqui com a gente, Vilmar, Kleber Pazini, Carlos Alberto Ronque Filho, muitíssimo obrigada. Veridiano Pose, obrigada. Rafael Leonardo de Carapó, Mato Grosso do Sul. Murilo aqui com a gente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Enfim, para toda essa nossa audiência, né, na expectativa, então, do Plano Safra, tudo indica, então, que será anunciado na próxima terça-feira no Palácio do Planalto, agora só no aguardo do horário por conta da agenda aí do presidente. Qual fica a mensagem, então, Bruno, para hoje? Bem, o Plano Safra ele é um importante instrumento, né, do crédito rural brasileiro, que pese que ele atende, vamos dizer assim, em torno de 1/3 do crédito rural brasileiro, ele ajuda a balizar a taxa dos outros e é muito importante para programas de investimento onde o produtor não conseguiria, talvez, no mercado privado. Então, a mensagem que fica é que a CNA vai continuar trabalhando para aperfeiçoar esse instrumento e, principalmente, também no mercado privado de crédito, seja na melhoria do ambiente de negócio ou na busca de novas fontes de financiamento, usando aí o seguro rural como realmente uma ferramenta também de mitigação de risco. É uma agenda importante que o nosso presidente nos deu como prioridade zero para trabalhar em prol dos nossos produtores. Perfeito, muitíssimo obrigada pela CNA estar aqui na nossa edição do Agro em Foco TV Digital de hoje. Até uma próxima oportunidade de conversa, Bruno. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.